Marcelo Teixeira foi eleito presidente do Santos no dia 9 de dezembro de 2023, 3 dias após o pior dia da história do Santos, que foi o seu rebaixamento, ali no dia 6 de dezembro, né? Um dos maiores pontos que o Marcelo vem frisando desde então, um dos maiores pontos que ele mais destaca desde que ele foi eleito, é de reconstruir, sobre o Santos voltar a ser grande, reconstrução, do Santos voltar a brigar onde sempre deveria, que é lá com os grandes, né? Brigar lá em cima com os times de elite do futebol brasileiro. Então Marcelo Teixeira sempre prega isso, ele sempre fala isso desde o dia da sua eleição. Isso inclusive foi pauta da candidatura dele, né? Sempre frisou essa questão do Santos voltar a ser grande. E eu entendo que a gestão Rueda ela acabou deixando o sócio torcedor, quem de fato votou, é com medo, né, de novos Ruedas, de novos Pérez, de novos Odílios, e o pessoal acabou optando por voltar a quem foi campeão de fato ali e acabou marcando uma época, né? O Marcelo Teixeira era o presidente do Santos dos títulos de 2002, de 2004, das campanhas do Campeonato Paulista de 2006, 2007, né, enfim. O Marcelo Teixeira ele acabou sendo uma esperança para boa parte da torcida, inclusive, de que ele poderia retomar o Santos, de que ele poderia fazer com que o Santos voltasse à boa fase. Eu até entendo quem pensa assim, eu até entendo o torcedor que ficou de fato esperançoso com isso, porque a gente viu durante esses anos, né, principalmente após a gestão do Laor em 2010 ali, que de lá para cá só tivemos problemas, né? Só tivemos presidentes que acabaram com a imagem do Santos, acabaram com o Santos financeiramente e voltar ao Marcelo Teixeira, né, aquela memória dos anos 2000 em que o Santos foi campeão, eu entendo que isso seria meio que até óbvio, né? Então a campanha do Marcelo Teixeira para mim, quando ele se candidatou de fato a presidente, eu vi que era meio que impossível que outro candidato vencesse, né? Eu já meio que quando ele entrou de fato, eu meio que imaginei que ele fosse ganhar com facilidade. E o que foi o que aconteceu? Só que o Marcelo Teixeira ele vem frisando esse ponto, ele vem batendo nessa tecla com tanto afinco, né? Ele vem falando tanto sobre isso, e isso de fato não vem acontecendo, né? A gente vem percebendo certas coisas que são mais do mesmo. A gente vem percebendo que não mudou muita coisa dentro do Santos, né? O Santos ainda continua sendo um clube sem dinheiro, o Santos ainda continua um clube que volta e meia sai notícias um pouco nebulosas, né? Como, por exemplo, recentemente, o Santos contratando o filho do diretor do Corinthians. Ah, mas se ele for promissor, tal, o Quaresma deu uma entrevista, né, falando, não, mas se ele for promissor, se ele for um jogador bom, não interessa de onde ele seja, né? Ele pode ser do Palmeiras, pode ser de onde que for. E, cara, sinceramente, é um pouco estranho ele ser filho de um dirigente do Corinthians e ele não ter tido chance lá. Isso é no mínimo estranho, mas não vou julgar isso, não vou entrar nesse mérito, né? Enfim, isso é no mínimo estranho. No mínimo é estranha essa notícia. Então, são o tipo de coisa que acontece. E hoje culminou em uma das tragédias novamente do Santos, que foi o rebaixamento do futebol feminino. Esse rebaixamento já havia sendo cantado já faz tempo, já faz pelo menos uns 2 meses que o futebol feminino do Santos vem dando sinais claros de que iria cair, vem dando sinais claros de que iria ser rebaixado. E eu entendo que você que não gosta, você que não se importa, você que nem liga pro futebol feminino, só que esse vídeo, esse assunto é muito além do futebol feminino em si. É sobre de fato o que o Marcelo Teixeira está fazendo. É de fato uma reconstrução? O Santos está de fato caminhando para dias, anos melhores? Dessa maneira de atuar, com essa gestão, desmarcando reunião importante sobre venda de name rights? É tudo muito estranho, é tudo muito feito, sabe, de qualquer maneira, e o torcedor fica sem entender. Eu entendo que tem torcedores que nem ligam pra isso. O torcedor só quer ver o time entrar em campo, ganhar jogo e subir pra Série A. Eu entendo que tem gente que só se importa com isso e eu acredito que seja a maior parte da torcida. Só que quem de fato, né, eu gosto de acompanhar o dia a dia do clube, eu gosto de saber como que o clube tá, não à toa fiz um canal para falar sobre isso. E o que a gente vê não é de fato essa melhora. A gente não vê essa evolução. A gente não consegue olhar para o Santos hoje e para a gestão do Marcelo Teixeira e falar assim: não, o Santos vai para dias melhores sim. O Santos vai ganhar dinheiro, o Santos vai vender jogadores, o Santos vai voltar a crescer, o Santos vai voltar às cabeças. Sinceramente, cara, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Aí você vai me falar, ah, mas a culpa não é do Marcelo Teixeira. A culpa é de dirigentes que acabaram com o Santos antes dele. Eu concordo. De fato, o Marcelo Teixeira, o último ano de gestão dele foi em 2009. Só que se vocês voltarem e lerem notícias, inclusive daquela época, quando o Luiz Álvaro pegou o Santos, era uma tragédia, era uma catástrofe. O time do Santos de 2010 foi um milagre, né? Milagres que acontecem no Santos, né? Tal quais os de 2002,
tal é qual o de 78, né, o time do Juari, do Pita. O Santos sempre tem desses milagres. E o de 2010 foi mais um, né, com a geração do Neymar, do Ganso, e enfim, aquele ano mágico que o Santos teve. Inclusive, teve entrevista do Marcelo Teixeira ele dizendo que ele teve participação. Sim, ele até foi importante ali na questão da permanência do Neymar e tudo mais, eu entendo isso. Só que o Marcelo Teixeira deixou um clube muito transtornado, muito bagunçado após a saída dele. Eu lembro que naquela época, quando ele saiu, eu lembro que muita gente comemorou a saída dele, imaginando que o Santos fosse ter dias melhores com novos presidentes. E o começo do Luiz Álvaro foi realmente promissor. Só que, né, mais de 10 anos depois, a gente está aqui novamente com o Marcelo Teixeira à frente do clube e ele acabou se tornando essa esperança. Novamente, não vejo que isso vai de fato acontecer. Eu não vejo que o Marcelo Teixeira, a longo prazo, vai fazer com que o Santos volte aos trilhos. Isso é uma visão minha. Eu torço para queimar a língua, eu torço para estar muito errado. Só que hoje foi mais um capítulo que mostra o quão bagunçado, o quão desorganizado, o quão a gente fica com medo de como vai ser o futuro do Santos. E novamente, você pode falar, mas é só futebol feminino. Cara, não é só isso. Não é só isso. A gente vê o clube fazendo uma Série B, tudo bem, era líder até ontem, de fato, mas cara, era para estar muito mais tranquilo. Era para estar muito mais tranquilo. A gente poderia ter um elenco um pouco melhor. A gente não precisava ter contratado o Patrick. É uma contratação que ninguém entendeu. Aí você vê, mas o Patrick, essa semana teve uma coletiva, né? Ela acabou dizendo que o Patrick foi um pedido do Carille e que a diretoria não concordava. Cara, isso não faz sentido nenhum. Se a diretoria não concordava com a contratação dele, o mínimo era vetar. O mínimo era não trazer. Não, trouxeram contra a vontade, segundo ele. Segundo ele mesmo falou, trouxeram contra a vontade e ainda deram um contrato pro cara extremamente doentio. Um contrato que não se faz com um cara que vinha caindo de produção nitidamente nos últimos 3 anos. Então, tô citando esse caso do Patrick, porque é só para mostrar que a gestão do Marcelo Teixeira até aqui não tem mostrado nada de reconstrução. Não tem mostrado nada de que vai melhorar. Não tem mostrado nada de que o futuro do Santos possa ser melhor. O torcedor santista não sabe de fato o que vai ser o dia de amanhã. A gente vê diversos clubes virando SAF. O Botafogo hoje ganhou do Flamengo de goleada de 4-1. Botafogo até esses dias estava na pindaíba. Estava pior que a gente. Eu não tô falando aqui que SAF é a solução, não tô dizendo isso. Eu tô levantando esse fato do Botafogo, que hoje no futebol brasileiro, a maior parte dos times estão se tornando SAF. Quem não é SAF está se organizando para tentar continuar brigando lá em cima. O caso que é o Palmeiras, o caso do Flamengo, que não são SAF e estão lá em cima. Estão brigando por títulos com frequência. O São Paulo está lá em cima brigando por títulos com frequência. E então são times que estão pelo menos tentando se organizar. Porque quem não se organizar, quem não se profissionalizar de fato dentro da diretoria, dentro da gestão, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E eu não vejo, eu repito, eu não vejo o Santos hoje caminhando para isso. Eu aqui, eu não sou contra o Marcelo Teixeira, eu também não sou a favor, eu não tenho uma opinião formada sobre ele. Eu, em questões políticas do Santos, eu sou bem leigo, na verdade. Mas eu conheço o suficiente para olhar para essa situação do Santos, para olhar o que tem acontecido nos últimos dias dentro do Santos e ver que está tudo errado. E ver que não se tem uma solução, ver que não se tem uma esperança. Eu espero que o Santos suba de verdade, que a gente consiga subir e que ano que vem o Marcelo Teixeira faça um baita trabalho. Que ele reorganize, que ele reformule o Santos e que a gente, a partir do ano que vem, se subir, tomara, repito, tomara que suba, que a gente consiga voltar de fato a brigar, a trilhar um caminho melhor e que a gente possa de fato estar lá em cima e que isso seja de fato uma reconstrução. Que no final desse ano de 2024 já teve muita coisa errada, já teve muita coisa errada, que ele possa corrigir isso, profissionalizar de fato e que o Santos seja de fato um time que vá brigar lá em cima igual ele prometeu, igual ele vem falando, pela reconstrução. Só que, por enquanto, até o dia 18 de agosto, eu não vejo o Santos caminhando para essa reconstrução. De fato, eu não vejo. E isso dá medo. Isso preocupa. No futebol onde cada dia o dinheiro tem falado mais alto, as SAFs estão dominando tudo, o Santos não dá um passo sequer rumo a prosperar. E, de verdade, hoje eu não consigo enxergar isso. Não consigo enxergar que o Santos vai melhorar daqui para frente. Repito, tomara que suba. Eu acredito que tem tudo para subir. A gente está caminhando para isso. Mas se subir e continuar com essa bagunça que é atualmente, é bater e voltar.
É subir e voltar para a Série B. Não tô querendo ser aqui alguém que tá prevendo o futuro e que tá prevendo a desgraça pro Santos. Longe de mim, longe de mim. Eu quero o melhor do Santos a cada dia. Eu quero que o Santos cresça, que o Santos seja um time que vá brigar de fato com os grandes sempre. Eu tô falando do cenário atual. Se permanecer assim, fazendo contratos estranhos, ouvindo técnico para contratar, não montando de fato um departamento de futebol que analise. O que o Galo faz dentro do Santos, cara? De verdade. Eu não sei o que o Galo faz. O Brax até agora, não sei o que o Brax fez até agora. Não vi melhora nenhuma. O Santos na janela de transferência agora não trouxe praticamente ninguém. Trouxe o Billy Arce, que a estreia dele ontem foi pavorosa, mas é começo ainda, não vou aqui alardar nada. E só contratou esse Wender que nunca ouvi falar. Jogador que no currículo dele não tem nada, mas tudo bem. Que seja de fato uma contratação de departamento de scout, que analisou o cara, que viu que seja promissor. Eu não vou criticar. Se o Santos contrata alguém que seja pelo menos jovem, é um cara ainda de 27 anos, é novo ainda, mas que possa chegar aqui e jogar bola, que seja uma contratação com análise, olhando o histórico do cara, sabe? Que tenha de fato uma análise, que o Santos estude para contratar, que o Santos analise o mercado. E não um jogador igual o Patrick, que vinha mostrando claramente que não servia, mas porque o técnico pediu, o Santos foi lá e trouxe. O time profissional não faz isso. O time profissional se organiza e contrata com o departamento, analisando o mercado, analisando oportunidades. Isso precisa ser algo básico no Santos. Não só no Santos. O time que quer crescer, um time que quer dar certo, isso é regra mínima. É contratar baseado em análise, é contratar baseado em desempenho. E hoje o Santos não faz isso. Não faz isso. Eu espero que o Wendel tenha sido esse tipo de molde. Eu não tô nem falando que o Wendel foi esse tipo de contratação. Eu espero que tenha sido. E eu espero que seja daqui pra frente um padrão. O Santos analisar jogadores que possam ser solução e ver. Se vai dar errado ou se vai dar certo, cara, ninguém sabe. Todo jogador é aposta. Hoje o Santos não tem condição de chegar e contratar um Arrascaeta, contratar um cara que chegue e resolva. A gente não tem, infelizmente a gente não tá nessa condição. Mas não pode de jeito nenhum contratar por indicação de técnico. O Santos contratando indicação de técnico sempre arrumou bomba. Na época do Diniz a gente contratou Camacho, Marcos Guilherme, e esses caras ficaram até esses dias no Santos aí sem dando trabalho. Precisa profissionalizar, precisa melhorar muito. O Santos precisa melhorar muito os seus departamentos para que de fato haja uma reconstrução, para que de fato o Santos volte a ser grande. Porque hoje o Santos está se apequenando cada dia mais. Cada dia mais. Se você discorda de mim, deixe nos comentários a sua opinião. Se você acha que eu estou errado, se você acha que o Marcelo Teixeira tem feito um bom trabalho, deixe nos comentários a sua opinião. Eu vou ler todas, vou responder todas. Isso é importante para o debate. E se você ficou até aqui, eu te agradeço muito. Um abraço e até mais.